Bom dia, minha turminha! Sejam bem-vindos a mais essa live. Turma, estamos ao vivo aqui para essa aula de ortopedia funcional dos maxilares, que é mais uma aula. Hoje nós estamos fazendo a live número 8 dessa série de lives que nós estamos fazendo para o aquecimento da nossa Black Ortho Vitalícia, que vai acontecer na segunda-feira, dia 18 do 11, às 20 horas exatamente. Então, nós estamos aqui no Zoom, nessa reunião particular para falar sobre ortopedia. E é engraçado, turminha, ortopedia é um negócio tão amplo. Ortopedia, a gente pode tratar com ortopedia as crianças que tem mordida aberta, mordida cruzada, mordida profunda, crianças que têm uma classe 2, padrão 3. Então, assim, a gente consegue fazer um tratamento muito amplo e efetivo com ortopedia funcional. Agora, eu escolhi para a aula de hoje o tratamento da mordida cruzada. Beleza? Então hoje nós vamos falar da mordida cruzada e eu não vou ficar com enrolação, eu já vou transmitir agora aqui os meus slides. A minha galerinha que está aqui no Instagram pode clicar no último link lá, no link dos meus stories. O último stories tem o link para vocês virem aqui para o Zoom, perfeito? Então vamos lá. Ó, aula classe mordida cruzada. Classe 3 não, tá errado isso aqui, gente. Aula 3 não, aula 8. Aula 8. Tratamento da mordida cruzada. Perfeito. Beleza. Bom, antes de eu transmitir esses slides aqui, eu quero até fazer alguns comentários com vocês, que eu acho muito interessante. Tem uma galerinha que às vezes duvida um pouco da ortopedia funcional, e eu queria dizer para você o seguinte: você está deixando dinheiro na mesa, você que duvida, e a ortopedia funcional não é aquele aparelhinho que você aprendeu lá na sua especialização de ortodontia ou no seu aperfeiçoamento. Tem nada a ver com aquilo, tá? Ortopedia funcional é outra conversa, é outra coisa. O que que a gente vai ver nessa aula de hoje? Eu vou falar sobre o tratamento da mordida cruzada. Deixa eu passar de novo a tela aqui do computador, aqui do slide. Ó, nós vamos ver sobre mordida cruzada. Eu vou falar um pouquinho de como corrigir a mordida cruzada nos dentes posteriores ali, em menos de 6 meses, sem a necessidade de uso de disjuntor. Não sei se vocês viram há pouco tempo, eu fiz um post falando, cara, você ainda faz disjunção em 2024? Claro que aquilo lá, gente, era para chamar atenção, né? Porque além de tudo, eu sei fazer um bom marketing para chamar atenção, só que toda vez que você chama atenção, tem um objetivo. É mostrar para as pessoas um outro lado, uma outra forma de enxergar a mesma coisa. Então, a pergunta que eu faço, inclusive vocês podem colocar para mim aqui nos comentários. Vocês gostam de fazer disjuntor? Põe separador, judia do paciente, experimenta aquele inferno daquelas bandas, depois encaixa a banda, molda com aquela meleca de alginato. A criança não gosta de moldagem. E aí o bicho vomita no consultório, vira aquele inferno, entendeu? Então o que que acontece? Você pode fazer disjunção na criança. Não é proibido. Mas vai não gostar de sofrer assim pra lá, né? Pelo amor de Deus. Sendo que você pode usar outra coisa mais simples. Professor, mas dá o mesmo resultado? Vai conseguir um resultado esquelético? Cara, vai. Eu tô te falando. Tem 30 anos que eu faço esse negócio. E tem outro detalhe, tem muita prova científica envolvida nisso aqui. Vocês vão ver. Calma, vocês vão ver. É muito interessante. Então, hoje a gente vai falar de como a gente consegue descruzar uma mordida dessa aqui, por exemplo, na criança, sem a utilização do disjuntor. Um resultado muito legal. E agora, falando mais sério, gente, vamos lá. Se você for pensar bem, o que que o disjuntor faz? Disjunção, crescimento transversal. Só que em 100% dos casos, a criança não precisa só de disjunção. Quando ela precisa de disjunção, significa que a maxila está pequena. Eu vou fazer uma engenharia reversa só para você entender o que que aconteceu, tá? Olha que interessante. E eu garanto para você que quando você melhora esse repertório
para falar com os pais, e você fala com os pais explicando essa engenharia reversa do jeitinho que eu vou falar aqui para você, os espertos aí, ó, os espertos, pega o papel e caneta e anota isso. Se você falar isso para o cliente, para o pai daquela criança, ele não vai procurar outro profissional. Até porque hoje os profissionais não falam nesse nível, tá? Tá muito raso a informação. Tá sempre assim, o dentista, o ortodontista, o ortopedista, olha a boca, ele fala assim, tá torto o dente, né? Vamos colocar aparelho? Só isso que o pessoal sabe falar. Ah, e outra coisa, viu? Aqui você tem uma grande vantagem. Eu vou te dar a documentação ortodôntica de graça e eu também vou te dar a primeira manutenção e o aparelho também. Você paga só a manutenção. E você paga só se você quiser também. Porque eu também não sei trabalhar direito, eu finjo que trabalho e você finge que paga. Ai, ai, duvida não, eu tô te falando, tem muito disso, tem muito disso. Então, o que eu queria dizer para você é o seguinte, vamos fazer uma engenharia reversa aqui, ó. Aquela criança que precisa de junção, ela é uma criança que tem atresia maxilar. Se ela tem atresia maxilar, significa que a língua dela não está no céu da boca, sabia? Por que que não está no céu da boca? Ela não está no céu da boca porque essa criança não consegue respirar pelo nariz. Aí ela tem que respirar pela boca. Quando ela respira pela boca, o ar só consegue passar se a língua dela estiver baixa. E a língua, quando fica baixa, ela desenvolve a maxila, que cruza com a. Ela desenvolve a mandíbula, que cruza com a maxila. E aí, professor, mas se eu fizer uma disjunção, eu vou criar espaço para a língua e ela vai para lá. Vai nada, ela acostumou. Ela costumou ficar na parte inferior, na mandíbula. Então você precisa ter o quê? Um aparelho para promover o crescimento transversal e, ao mesmo tempo, esse aparelho precisa estimular a língua para essa língua ir para cima. E, ao mesmo tempo, essa criança que ficou com a boca aberta, ó, o músculo do lábio dela é frouxo, é tudo mole. Por quê? Porque nunca precisou fazer isso aqui, ó. Aliás, não é que não precisava, não podia, porque senão ela morria afogada, ela tem que respirar. Aí o aparelho da ortopedia funcional, você pega esse aparelho, coloca o arco vestibular dele um pouquinho mais para a cervical, levemente afastado do incisivo, é como se a criança tivesse um grão de arroz aqui, ó, no fundo de vestíbulo, perto da cervical. Todos vocês agora, até vocês aqui do Insta, deixa eu ver aqui, ó. Experimenta, faz de conta, imagina você com um grãozinho de arroz aqui, ó, perto da cervical do seu incisivo. E você está sentindo esse grãozinho de arroz aqui na cervical do seu incisivo. Qual é a, qual é o movimento que você faria com a sua boca agora, nesse momento, se você tivesse um grão de arroz perto da cervical do seu incisivo? Você ia ficar quietinho assim, ó, com aquela boca de boba aberta assim, ó? Você não ia ficar assim. Você ia fazer assim, ó. Olha para mim, ó. Olha o gesto, ó. Com o objetivo de expulsar esse grão de arroz dali. Só que não é um grão de arroz agora. É o arco vestibular do meu aparelho, que fica na boca do paciente e toda vez que ele faz assim, ó, o aparelho cai na língua. Quando o aparelho cai na língua, ele tem que empurrar a língua para cima. Ele faz assim, ó. Então eu faço o meu paciente ficar o dia inteiro fazendo, sabe o quê? Assim, ó, com o lábio e o aparelho cai na língua, a língua empurra para cima. A hora que ele empurra o aparelho para cima, ele tem que engolir e apertar o lábio. Cara, o dia que um disjuntor fizer um negócio desse, eu vou te falar uma coisa. Eu eu como o disjuntor com farinha. Não faz, não faz. Então, quando eu falo assim, cara, em pleno 2024, você está usando disjuntor em criança, é por causa disso. É porque ele não faz um décimo do que um aparelho desse faz. Ah, mas promove crescimento transversal esquelético. O aparelho ortopédico também, por estímulo. Por que que... Você quer ver como é que eu te garanto que o aparelho ortopédico funcional, por estímulo, cria um crescimento esquelético? Porque, assim, mesmo a gente falando, né, no nosso
país do futuro, Brasil, todo mundo duvida de tudo. Por quê? Porque nós estamos acostumados com a malandragem, né? Nós estamos acostumados, todo mundo engana a gente. Aí todo mundo vai te enganar. Cuidado, não conversa com ninguém indo para a escola. Sua mãe te falou quando você ia para a escola. E aí, hoje, você acostumou a não conversar com estranhos. Não conversa com estranho quando você vai para a escola. Você acostumou a não conversar com estranho mais. Não pode conversar com estranho quando vai para a escola. Você vira um adulto que não conversa com estranho. Aí você não se relaciona com pessoas. E aí o seu consultório não tem um cliente. Ou então tem três, quatro gatos pingados lá e não cresce. Por quê? Porque você não pode conversar com estranhos. E a premissa principal do crescimento de um profissional é se relacionar com a maior quantidade de pessoas possível. Relacionar que eu estou falando não é relacionamento amoroso, é conversar, pelo menos, é conversar com estranhos. Então todo mundo duvida de tudo, mas eu vou te provar por que que o aparelho ortopédico funcional ele promove esse crescimento transversal esquelético. Vem cá. Para quem já estudou aqui, para quem já estudou aqui as matrizes funcionais, a língua, só de estar tocando no palato, ela se torna uma matriz funcional. Se torna não, ela é uma matriz funcional de crescimento esquelético. Para vocês terem uma ideia, que eu não preciso fazer força para fazer um osso crescer, só do paciente respirar. Olha que louco. Pergunta do tio Ellen, vamos lá, responde aí para mim. Responde aí, turminha. Pergunta. Quando o ar entra no nariz de uma criança e ele circula dentro do seio maxilar, ele faz força, tipo força de um disjuntor? Não faz. E por que que a maxila desse cara cresce, então, dessa criança cresce? Porque o ar entrando pelo nariz é uma matriz funcional de desenvolvimento esquelético. A língua é uma matriz funcional de desenvolvimento esquelético. Quando você vê uma criança como essa aqui, ó, olha isso. Eu já sei o que aconteceu aqui. Eu bato o olho, eu pego essa foto, vem cá. Cara, quer ganhar muito dinheiro na odontologia? Você tem que mostrar para o seu cliente, para os pais dele, o que ele não consegue ver, que só você enxerga. Olha essa boca. Eu estou percebendo que nós temos aqui nessa boca uma atresia de maxila, não é? Eu mostro para o pai o seguinte: pai, vem cá, deixa eu te mostrar um negócio. Olha isso aqui, ó. Esses dentes superiores estão inclinados para a lingual. Não aconteceu um crescimento transversal da maxila do seu filho. Está vendo aqui? E aí, pai, por que que não aconteceu o crescimento transversal da maxila do seu filho? Porque essa língua que você está vendo que está baixa aqui, ó, tá vendo que a língua está lá embaixo, ó? Ela, quando eu tiro uma foto de uma criança que está normal, essa língua aqui fica lá no céu da boca, ela não fica aqui. E essa língua, ela é um músculo. E ele é um músculo que promove o crescimento da maxila. Então a língua tinha que estar lá na maxila. Ela não está lá, por isso que a maxila não cresceu. Só que o pior é que você está percebendo que aqui, ó, a mandíbula tá enorme, que o osso da mandíbula tá grande, apesar dos coitados dos dentes estarem inclinados para a lingual, que eles estão tentando compensar um problema esquelético que já tá acontecendo. E olha que esse filho seu não nasceu nem os incisivos inferiores ainda. A criança muito, muito jovem, ela tem menos de 6 anos de idade, olha lá, o molar permanente nem nasceu. E ela já está com problema esquelético, que corrige, mas é um problema esquelético de crescimento. Essa língua baixa desse jeito fez com que a mandíbula crescesse demais. Então, o que que vai acontecer? O que que pode acontecer? Aí você pega uma foto, você pode até pegar uma fotografia de um paciente seu que é um padrão 3 cirúrgico e mostrar, falar, olha aqui, ó. Tá vendo quando uma mandíbula cresce muito e a maxila cresce pouco? Não estou dizendo que isso vai acontecer com seu filho, porque você trouxe ele aqui. Mas ainda bem que você trouxe. E pasme vocês aqui do Zoom também, tá? Se nessa hora você fala assim, cara, você vai falar pro pai, tá? Pai, posso te falar uma verdade? Você sabia disso? Deixa eu fazer uma pergunta, pai. Você sabia disso? O pai fala assim, não, doutora, eu não sabia. Então,
Quantas crianças você acha que se tornam cirúrgicos porque poucos profissionais sabem disso e fazem isso que eu vou fazer com seu filho? Se você achar interessante, vamos divulgar essa informação. Você tem um grupo lá da escola do seu filho onde tem várias mães? Olha, tenho sim. Então eu vou fazer um negócio. Eu vou escrever um pequeno PDF para orientar essas mães. Se eu escrever esse PDF para você, você coloca lá no grupo das mães da escola. Aí o pai fala assim: coloco sim, coloco lá, tem 50 mães, e cada mãe tem uma criança. Eu vou colocar lá no grupo. E, inclusive, coloco no grupo do condomínio também. Seu consultório vai fazer isso aqui de paciente de ortopedia. Só que, é claro, você tem que aprender a tratar esses pacientes, né? Entendeu? Seu consultório vai fazer assim, de paciente de ortopedia funcional. E eu vejo que tem gente que fica sentado no rabo e falando assim: ai, meu Deus, não sei o que que eu faço, porque não tem paciente. Pô, não tem, porque você não se expõe a um aprendizado diferente, porque quando você se expõe. Vejam só, turma, olha o que que eu estou falando aqui. Nós estamos aqui hoje, acho que ontem foi até feriado, hoje, feriado também para muita gente. Vocês são uma raridade, vocês estão aqui ouvindo isso. E vai continuar 90% dos dentistas falando mal da odontologia, porque eles não estão aqui vendo esse negócio, eles não tiveram esse insight, falar, caraca, eu vou fazer isso lá no meu consultório, pô, fazer um PDFzinho, falar com o pai, expliquei para ele, olha o tanto que é simples. Pai, vamos informar as mães lá da escola? Vamos. Pai vai, coloca lá. Com o quê? Com seu nome, doutora Ana Silva, com o número do seu telefone do seu consultório. Pelo amor de Deus, gente. Então vamos lá. Continuando aqui. Vai. Então, gente, a mordida cruzada ela pode ser anterior e ela pode ser uma mordida cruzada posterior também. Aí, muito importante. Eu tenho mordidas cruzadas de origem dentária e tenho mordidas cruzadas de origem funcional ou esquelética. Deixa eu ver o que que vocês comentaram aqui no chat, porque senão eu vou deixando. Deixa eu ver aqui. Ah, legal. Ó, Ana Júlia falou que é fascinante, a ortopedia é top, é maravilhoso, a Fabiola falou. Ah, Tonilda falou, somos raridade sim. Porque a gente segue o tio Hélio. Beleza, Tonilda. Hum. Ê, Tonilda, figura. Então vamos lá. Deixa eu baixar aqui, tira isso daqui, Jesus, pronto. Então, a mordida cruzada pode ser de origem dentária, funcional ou esquelética. Deixa eu ver o que o pessoal tá colocando aqui no Instagram. Turma, link nos stories, tá? Para vocês virem para aula, tá bom? Aqui tem slide, tem tudo bonitinho. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ótimo, perfeito. Então, gente, olha só, um paciente aqui de 6 anos de idade, vocês estão observando uma mordida cruzada aqui do lado direito dele, tá bom? Mordida cruzada aqui do lado direito. E ali, qual a consequência dessa mordida cruzada de um lado só? Aqui eu vou mostrar para vocês o côndilo, o ramo mandibular. Vocês vão observar que eu tenho. Veja o formato desse ramo mandibular. Deixa eu fazer um desenho aqui que vocês vão entender, ó. Olha só, a largura desse ramo mandibular do lado direito. Dá uma olhadinha aqui, ó, o formato arredondado do côndilo, tá bom? E o comprimento que nós temos aqui desse ramo. Vamos olhar do outro lado para ver como é que tá? Opa, aqui não, assim, ó. Vamos olhar do outro lado? Olha só. Aqui nós já temos um ramo que eu peguei o mesmo traço, vamos colocar de lá para a gente ver a largura dele. Ó, aqui eu já tenho um ramo de uma largura levemente menor, você está vendo? E aqui um côndilo com formato um pouquinho diferente. Bom, o mais importante, vocês estão vendo a diferença entre os dois ramos de largura, né? Aqui mais arredondado a cabeça da mandíbula, o côndilo, aqui o côndilo está mais longo um pouquinho. Por que que
que o ramo mandibular aqui do lado direito, dessa criança que tem a mordida cruzada do lado direito, por que que o ramo ele está mais largo e mais robusto? Porque o músculo ele muda o formato, o músculo ele muda o formato do osso. O músculo ele muda a consistência, o tamanho e o formato de qualquer osso, inclusive de uma senhorinha de 80 anos de idade. E é exatamente por isso que o geriatra ele pede para a senhorinha de 80 anos de idade fazer musculação, principalmente quando ela tem osteoporose. Por quê? Porque ele sabe que o músculo muda o formato do osso. E aí o dentista fala assim: ah, mas ela não cresce mais. Eu sei que ela não cresce mais. Só que o músculo muda o formato do osso. Eu não estou falando que ela vai crescer, tá? Ah, mas a mandíbula não cresce, não cresce, mas muda o formato do osso. Aí você pode observar, nesse paciente que tem essa mordida cruzada posterior, aqui nós utilizamos um aparelho ortopédico funcional chamado PIP. Esse aparelho, ele parece muito um aparelho encapsulado. Algumas pessoas falam assim: ah, esse aparelho é um aparelho de McNamara, parece um aparelho de McNamara encapsulado. Tem nada a ver, viu, gente? Por quê? Porque essas pistas aqui, ó, essas pistas aqui, vocês estão enxergando, ó, essas pistas que vocês estão enxergando. Deixa eu ver um negócio aqui. Ah, não, só tô vendo uma mensagem chegar ali, ó. Turma do Instagram, vem aqui pro Zoom. O link tá o link tá nos stories. Então, eu estava falando aqui desse encapsulado. Essas pistas que vocês estão enxergando aqui, elas estão paralelas ao plano de Camper do paciente. Então, através desse aparelho, eu vou conseguir melhorar, inclusive, o meu plano oclusal. Elio, mas já tem diferença de plano oclusal numa criança como essa? Puxa vida, turma, é claro que tem, né? Por que que tem, professor? Porque essa criança mastiga mais de um lado, do lado direito, porque ela tem mordida cruzada do lado direito, e ela mastigando mais desse lado, esse ramo do lado direito fica mais curto, o ramo do lado esquerdo fica mais longo, um ramo mais curto faz o plano oclusal fazer isso aqui, ó. Entenderam? E aí eu crio um plano oclusal ideal através dessas pistas, e aí eu corrijo o plano oclusal do meu paciente, conseguindo inclusive um crescimento transversal. Ah, mas será que cresce mesmo? Dá uma olhada nessa imagem. Olha que interessante. E uma coisa que eu queria que vocês observassem é o seguinte: os dentes posteriores não estão inclinados para vestibular. Aconteceu um crescimento transversal. Só que é lógico, é, tudo tem o segredo. Você não pode ir ativando esse aparelho desvairadamente, como se fosse um disjuntor, porque senão você vai inclinar dentes para vestibular. Eu adoro mostrar essa foto aqui, gente, porque eu convivo com muito dentista, com muita gente. Cada cabecinha dessa, você pega, por exemplo, aqui, ó, a galerinha lá do mestrado, onde a Flávia dava aula no mestrado, cada cabecinha dessa aqui, ó, tem um medo. Cada cabecinha dessa tem uma objeção sobre alguma coisa, tem um pensamento sobre alguma coisa. Cada um desses aqui vive um mundo dentro da sua própria cabeça. Alguns aqui vão ganhar muito dinheiro e vão ser muito felizes, porque dinheiro sem felicidade é papel. Alguns desses aqui vão morrer pobre, porque estão presos no seu próprio pensamento, eles não deixam a informação nova entrar. Todos esses, eu converso com todos eles. Eu fiz uma lista há pouco tempo, tá bagunçado, mas eu quero mostrar para você. Olha que lista que eu fiz. Olha o que que eles pensam, tá? Ó, uns falam assim, eu não sei ativar o aparelho, eu não sei corrigir com esse aparelho, eu não sei definir o aparelho. Gente, é o que eu tô falando. Tá, eu sei que você às vezes não sabe, nunca trabalhou, não sabe como é que faz. Porra, aprende. Ai, mas é caro. A gente vai fazer agora a Black Friday, não é possível. Se perdeu essa oportunidade também, aí danou. É dia 18 agora, né? Vocês estão sabendo. 18/11, segunda-feira, 20 horas.
Ai, são muitas opções de aparelho para cada caso. Eu não sei diagnosticar qual aparelho que eu vou indicar. Eu não sei decidir o plano de tratamento. Ah, eu não sei convencer o paciente a usar o aparelho. Convencer o paciente a usar aparelho? Bom, eu não vou nem continuar lendo, porque tem hora que isso aqui me irrita. Por quê? Essa história de convencer o paciente a usar o aparelho, gente, isso não existe. Porque você não tem que convencer. Você tem que simplesmente explicar. Se você fala para o pai, fala, pai, olha a língua, não cresceu, babá. O pai olha e fala, porra, nós estamos com um problemão aqui que a gente achou que não era. Aí na hora, deixa eu contar um negócio para vocês, como é que eu faço? Como é que eu faço para não para convencer o, o pai ou a criança de usar o aparelho? É, mas eu falo para eu não ter dor de cabeça, inclusive aconselharia vocês fazerem isso, tá? Para não ter dor de cabeça se o paciente vai usar ou se não vai usar, porque assim, você tem a solução. Só que ele precisa usar sim o aparelho. Só que tem criança, gente, que nem se você der sei lá, o mundo para ela, ela não vai usar. Por quê? Porque ela não tem a educação que o pai devia ter dado, a mãe devia ter dado. Porque a criança, ela não pode decidir por ela, ela não tem maturidade para decidir nada por ela. Então eu pergunto para os pais, na hora que eles estão aqui no consultório, de preferência, vêm os dois, tá? Já vou dar uma dica para vocês sobre essa história de vir os dois, o pai e a mãe, tá bom? De preferência, vêm os dois. E eu falo para os dois assim: vem cá, o que que vocês acham? Ele vai usar o aparelho? Vocês têm domínio sobre ele? Ele faz o que vocês pedem? A hora que vocês impõem uma coisa que tem que ser feita, vocês têm domínio sobre ele? Ele obedece? Tem pai e mãe, cara. Tem pai que chega, fala assim pra mim: não, esse menino aqui, ó, ele manda lá em casa, manda em mim, manda na mãe dele. Manda porque você deixa mandar, mas tá tudo bem, não tem nada com a sua vida. Então eu falo pro pai e pra mãe, falo, olha, então infelizmente não adianta a gente querer colocar esse aparelho, porque se ele manda em você, você acha que ele vai usar? Você vai rasgar dinheiro, jogar dinheiro fora. Ele, ô, e aí, o que que você coloca num menino como esse, que manda nos pais? Eu falo pro pai, então você faz uma adjunção aí, pelo menos você fez alguma coisa. Mas a disjunção não vai ser igual ao aparelho que eu acabei de propor para você. Aí o pai e a mãe falam, tá, mas infelizmente nós vamos ter que colocar esse negócio fixo porque o menino não obedece, entendeu? Infelizmente. Mas eu pergunto. Então, assim, cara, você tem um problema, eu só tenho a solução. Agora, eu não vou ficar educando o seu filho para ele usar aparelho, você vai me perdoar. Eu já tenho problema demais para resolver. O que eu vejo hoje em dia de maior defeito nos profissionais da nossa odontologia é o seguinte: a gente não coloca as coisas nos seus devidos lugares. Você não tem, você assume muitas obrigações que não são suas. Ai, usa borrachinha para você ter um resultadozinho. Borrachinha é resultadozinho, caramba. Mas deixa eu te falar, você precisa usar, beleza? Vamos usar direitinho, com carinho e tudo. A terceira vez que o cara não usa, eu levo ele para a mesa do escritório. Eu não sento ele na cadeira. Eu sento na mesa do escritório, eu abro a ficha de, de anotações, mostro para ele lá quais são as linhas que estão de vermelho, porque ele falou que não usou a borrachinha as linhas que estão de vermelho, e eu falo para ele assim, cara, vem cá, ó, esse mês você não usou, esse mês você não usou, esse mês você não usou. Eu não vou ficar ganhando o seu dinheiro de graça sem a gente ter resultado. Vamos tirar esse aparelho? Quando você mostra seriedade no que você faz, as pessoas entendem que você não está ali para brincar e para ganhar o dinheiro dela. Quando eu mostro isso aqui para vocês e falo para vocês o seguinte, deixa eu mostrar um negócio aqui, eu vou até pular minha aula lá para frente, porque eu acho que agora é uma hora oportuna de falar sobre isso aqui. Olha isso aqui, turma. Quando eu falo para vocês que hoje nós só temos 1.800 pessoas que fazem ortopedia no Brasil e 17 milhões de possíveis pacientes, se você não quer olhar para esse lado, vai, cara. Então, ou você está muito rico ou você está com preguiça.
Agora eu tenho a solução. Quem vai ter que se movimentar é você. O que que eu posso fazer? Vocês estão entendendo que loucura? E aí tem muita gente, como eu falei, senta no rabo e fica assim: ah, mas eu não tenho paciente. A oportunidade é essa. Ah, mas será? Pois é, o será vem da época que a sua mãe falou para não conversar com estranho na rua, para não pegar a balinha dos outros na rua. Ela estava certa, ela queria te proteger. Só que agora nós estamos num mundo de adulto. Só petisca quem arrisca. Ninguém vai dar almoço de graça para você. Não funciona, isso não existe. Acabou. Agora é adulto mesmo. Perfeito? Então a gente consegue resultados muito bonitos com ortopedia funcional. Agora, não consegue resultado bonito quando aquele profissional bate o olho num aparelho desse, porque assim, nós somos, ó, o dentista é criativo e o brasileiro gosta de dar um jeitinho, é aí que a gente se ferra, sabe por quê? Porque você bate o olho num aparelho como esse, eu tenho certeza absoluta que teve muita gente que anotou no caderninho assim: ah, é uma pipe. Faz o print, pá. E aí depois, sabe o que que vocês vão fazer? Vocês todos não, porque eu conheço muita gente que está aqui. Algumas pessoas vão fazer, elas vão ligar pro protético delas e vão falar assim: ô Joãozinho, e aí? Beleza? Ó, você faz um aparelho, chama Pipe, vou te mandar a foto. Sabe o que é que o protético sempre responde, gente? Faço. É lógico, ele precisa ganhar o dinheiro dele. E às vezes ele nem está capacitado para fazer isso aqui, tá? E aí ele faz ali um Frankenstein para você, da cabeça dele, como é que ele acha que é. Ele imitou mais ou menos aquela Piper. Ele não sabe que a pista tem que ficar paralela ao plano de Camper. Ele não sabe as características daquela mola frontal, se ela tem que ficar em grade ou se ela tem que ficar tocando algum incisivo. Se você manda fazer um outro aparelho, como por exemplo, esse aparelho aqui, que é um SN1, ele não sabe se você fez a mudança de postura, se você não fez. Eu já vi aparelho desse aqui, e quem faz ortopedia, que está aqui no grupo com a gente, quem faz ortopedia sabe que se eu não mandar a mudança de postura pro protético, ele não, ele vai fazer um aparelho, o aparelho não vai fazer nada na boca do paciente. Porque a mudança de postura, ela tem que chegar o incisivo até DA, que é essa determinada área aqui no incisivo. Eu já vi colega mandando mensagem para mim no Instagram, falando assim: professor, mandei fazer esse aparelho SN1 no protético, mas não está resolvendo. Aí, gente, o paciente está ocluindo no aparelho em máxima intercuspidação. Não sabe quanto tempo que esse paciente vai usar esse aparelho para ele resolver? Ah, mas uns 60 anos e não vai resolver. É lógico que não, porque não fez a mudança de postura, entendeu? Então vamos lá. Ó, por exemplo, se eu tenho uma mordida aberta, se eu tenho uma mordida aberta, eu deveria identificar. Bom, só para finalizar aqui essa conversa da mordida cruzada, tá? Importantíssimo. Deixa eu só, peraí, só um pouquinho. Deixa eu pegar aqui. Tá. Só para finalizar aqui essa conversa da mordida cruzada, vamos lá. Quando eu for descruzar uma mordida, eu preciso, gente, eu preciso muito descobrir se essa mordida cruzada ela é esquelética, dentária ou funcional. Quando a criança é muito criança, o problema esquelético, como eu mostrei para vocês, ele ainda não é grave. Ele é um problema esquelético leve. Então, dá tempo da gente descruzar essa mordida. Eu poderia, por exemplo, descruzar essa mordida. Esses dias eu mostrei isso numa live. Eu poderia descruzar essa mordida usando um pequeno desgaste no canino e até fazendo o que nós chamamos de plano inclinado, tá? Fazendo um plano inclinado. Agora, muito importante. Eu só vou modificar a postura dessa mandíbula se eu perceber que eu posso modificar a postura dela. Aí eu vou, para saber disso, eu vou pedir para o paciente abrir a boca. Você quer ver? Eu vou fazer só um desenhozinho que vocês vão entender melhor. Ó, aqui é a linha média inferior, tá? Vocês estão percebendo que ela está desviada em relação à linha média superior, tá vendo? E aí, gente.
Olha só, quando eu peço para o meu paciente abrir a boca, ele abre. Se ele abrir e não centralizar a linha média, deixa eu puxar esse traço mais para baixo um pouquinho para vocês entenderem melhor. Ó, esse traço representa a linha média superior. Se o meu paciente está aqui, ó, a linha média inferior está desviada para o lado direito. Se esse paciente abrir a boca e centralizar, significa que eu estou diante de um problema postural. Se o meu paciente abrir a boca e mantiver assim, significa que eu estou diante de um problema esquelético. Graças a Deus, na maioria dos casos, os pacientes jovens desse jeito ainda não têm problema esquelético. Mas se eu deixar essa mordida cruzada por muitos anos, ele vai sim ter um problema esquelético, porque a mastigação unilateral estimula o músculo que muda o formato do osso. Nunca se esqueçam disso. O músculo é uma matriz funcional do osso. Perfeito? Então, quando eu falei daquela PIPE, que é a pista indireta planas especial, o que que eu acabo fazendo quando eu coloco uma PIPE como essa nessa boquinha que tem um desvio de linha média? Eu consigo, deixa eu até fazer assim que vocês vão enxergar, vai ficar bem legal, ó. Quer ver? Vou ampliar essa tela, ó. Eu consigo fazer com que a hora que eu coloque a minha PIPE, os dentes inferiores perdem o engrenamento com os dentes superiores. E quando perde esse engrenamento, a mandíbula fica livre. Se a mandíbula fica livre, olha o que que acontece? Ela centraliza. Entendeu? Aqui você está vendo o inicial e o intermediário. Observem que aqui nós ainda nem conseguimos, olha isso, que massa, nós nem conseguimos o descruzamento total daquele canino, porém, o molar, que é a minha referência, ele já está encaixadinho. Aí isso aqui, gente, o DA, os incisivos, isso vira um tripé de equilíbrio. O molarzinho tocando dos dois lados e o DA aqui na frente vira um tripé de equilíbrio. E aí os outros dentinhos agora eu posso colocar eles na posição que eu quiser. É muito massa esse negócio aqui, tá? Agora, eu preciso saber a ortodontia para eu fazer ortopedia? Claro que não. Vou até falar de alguns mitos para vocês, mas os mitos eu quero falar daqui a pouco. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa sobre essa mordida aberta aqui que eu acho legal. Ó, isso, mordida aberta. Turma, por que que vocês acham que essa mordida fica aberta desse jeito? Tem muita gente que fala assim, ah, mas porque a língua foi entrando aqui e ela foi abrindo a mordida. Sabe o que que acontece na maioria das vezes? A língua, quando ela entra aqui no meio dos dentes, na realidade, ela não deixa o incisivo erupcionar. E aí ela cria esse defeito no rebordo. E pior do que isso, quando essa língua, vocês estão percebendo que a língua desse paciente aqui, ó, ela está numa posição ideal? De jeito nenhum. Ela está uma língua baixa. Você está vendo aqui, ó, as papilas gustativas. Você tinha que enxergar aqui a parte de baixo da língua. Você não tem que enxergar a parte de cima da língua. E mais interessante, quando essa língua está aqui no meio, ela impediu os incisivos de erupcionar. Só que se você for pensar bem, vocês estão percebendo a distância que tem aqui da gengiva até o lábio? Até 3 milímetros de sorriso gengivoso, gente, é normal, tá? Até 3 milímetros. Só que o grande problema aqui é o seguinte: quando a língua ficou aqui no meio dos dentes, os dentes posteriores ficaram desocluídos. Porque a língua ela estava aqui no meio, ó. Põe só a língua no meio dos dentes aí agora. Você vai ver que o dente posterior não toca. Só que se essa criança fica com essa língua aqui no meio dos dentes durante um tempão, o dente posterior que não toca, o que que vai acontecer com ele? Ele vai extruindo, que na ortopedia funcional a gente chama de crescimento vertical. E aí você começa a observar um fenômeno absurdo que vai causar um problema absurdo. Olha isso aqui, ó.
a distância que existe da cervical dos dentes posteriores até o fundo de vestíbulo. Isso aqui é tudo osso da maxila que cresceu no sentido vertical, que depois, para você colocar isso no lugar, você tem que fazer uma impactação de maxila. Isso cresceu por quê? Porque o dente de trás estava no ar. Turma, vocês estão percebendo que a gente não precisa nem ser dentista para entender isso? E quando eu falo isso para os pais, eu mostro essa distância para ele e eu também mostro essa distância aqui para eles, ó. E eu falo, você está vendo a falta de equilíbrio, de crescimento? E se brincar, eu peço para a criança sair da sala e eu ainda mostro uma cirurgia no YouTube de impacção de maxila. Porque o pai e a mãe têm que saber a seriedade desse negócio aqui. Aparelhinho não é aparelhinho de brinquedinho. Aparelho ortopédico funcional não é brinquedo. É uma joia que vai resolver esses problemas. E quanto mais cedo, melhor, dependendo do problema. Antigamente a gente falava assim: ah, tem que fazer um tratamento precoce. Aí implicaram com a palavra precoce, né? Precoce, para um bom entendedor, um pingo é letra. Precoce quer dizer, cara, descobriu o problema, já faz. Mas aí mudaram a palavra, que agora as palavras, né? As palavras são ocupadas do todo porque antigamente nós tínhamos na escola, né, um negócio que chamava interpretação de texto. Hoje as pessoas não sabem interpretar texto mais. Então, assim, agora mudaram a palavra para tratamento oportuno. Oportuno, o que que é? É naquele momento que você descobre que tem um problema. Então, você descobriu que tem um problema, tem que tratar. E aí, essa pessoa que tem essa mordida aberta, que respira pela boca, provavelmente ela respira pela boca, por quê? Porque ela tem uma obstrução. Olha isso. Então, no diagnóstico, você tem que mostrar isso aqui para o pai. Pai, meu aparelho não vai adiantar nada, viu? Se o seu filho não respirar pelo nariz. Olha como é que a boca dele fica aqui, ó. Boca, lábio aberto, dentes abertos. Não vai, se ele não respirar pelo nariz, ele não vai resolver esse aparelho. E aí, nessa hora, eu falo para os pais assim, gente, eu falo, ó, deixa eu te falar. A minha preocupação aqui não é só ganhar o seu dinheiro. Óbvio que eu vivo porque eu preciso ganhar dinheiro, porque eu pago a faculdade do filho, eu pago isso. Gente, vocês precisam ser, tem hora que vocês precisam ser, assim, muito sinceros, tá? Só que você tem que dizer pro pai o seguinte, pai, mas não adianta eu colocar esse aparelho para você agora sem você resolver esse problema aqui primeiro. E eu sei que você vai encontrar aí um monte de clínica que vai querer colocar esse aparelho e vai contra o que eu tô te falando. Aí já é uma decisão sua. Mas eu não posso mentir para você. Por quê? Porque o meu valor principal é o valor da verdade. Não vou mentir. Cara, quando você fala um negócio desse, o paciente ele pode ir lá na casa do chapéu. Se o dentista falar para ele assim, não, sou, vamos colocar esse aparelho, isso aqui depois você resolve lá no otorrino, ele vai olhar e vai falar assim, pera aí, aquela outra dentista foi mais honesta. Então, esse aparelho que nós colocamos aqui para fechar essa mordida, essa aqui é uma foto do livro da professora Vilma Simões, a gente tem que sempre fazer a referência. É um aparelho chamado SN3. Óbvio que para a gente colocar um aparelho desse, eu tenho que saber do prognóstico. Porque o pai pergunta, o pai vai falar assim, doutor, doutora, o que que você acha do tratamento? Vai funcionar? E na análise de Petrovic vem essa linha inferior aqui, turminha, ó, tá escrito assim, ó, prognóstico desfavorável. Isso aqui vocês têm que ignorar. Isso aqui não tem nada a ver. Prognóstico desfavorável ou favorável, tem nada a ver. O que vocês têm que olhar é a identificação do grupo de crescimento rotacional. Então, por exemplo, aqui, ó, o A é uma rotação anterior da mandíbula. Eu estou falando de crescimento da mandíbula. E aqui não significa rotação, aquela rotação que a gente vê na ortodontia. Não é aquela rotação da ortodontia que o ponto de fulcro é aqui dentro do côndilo. Não é aquela rotação assim, ó. Rotação anterior é de crescimento, é quando o côndilo cresce, ó, o côndilo cresce para frente. Só que o côndilo está preso aqui dentro da cavidade articular, então quando ele cresce para frente, ele praticamente encurta a mandíbula e faz esse paciente ficar mais braquifacial.
Esse côndilo com crescimento A, crescimento anterior, para um paciente padrão 2, o prognóstico é péssimo, desfavorável. Por quê? Cara, o côndilo está crescendo e está encurtando a mandíbula, o prognóstico é desfavorável. Mas para um paciente padrão 3, graças a Deus, esse crescimento é anterior, porque aí não vai, a mandíbula não vai crescer desvairadamente. Aqui esse OB, porque aqui eu estou falando, claro que isso aqui tudo, gente, é detalhado, tudo dentro do curso de ortopedia, não dá para em uma hora falar tudo isso aqui, né? Inclusive a minha esposa tá ali fazendo assim para mim, ó, que o pão de queijo está quase pronto. E eu vou lá comer um pão de queijo e tomar um café, né? Que eu também sou filho de Deus. Então aqui você está vendo um OB, e esse OB significa Open Bite, significa mordida aberta. Esse paciente aqui tem uma tendência à mordida aberta. E ele já tem uma mordida aberta. Essa tendência que está mostrando aqui é esquelética. Opa, então tem que ficar esperto. Eu vou falar para o pai, pai, olha só, isso aqui, ó, sou eu que estou falando não, tá? Isso aqui é uma análise, é um exame. É a mesma coisa que você ir no médico, fazer um exame, por exemplo, que o seu filho está com anemia e o cara falar assim para você, olha, não, tá com um grauzinho pequeno de anemia, dá uma carninha para ele comer, para ele melhorar essa anemia. Ou então ele falar para você assim, cara, olha aqui, é grau máximo de anemia, você tá ferrado, você tem que dar, você tem que cozinhar prego para esse menino comer, porque ele precisa. Não, o prego ele não vai comer o prego, né, gente? É porque antigamente colocava-se metal, fazia feijão na panela de metal para aumentar o ferro da criança, aquela coisa de velho. Mas tá bom, vai. Então, vocês estão entendendo o que eu queria? Agora eu quero só que vocês entendam, principalmente para quem não faz. Eu sei que tem muito aluno meu aqui, inclusive na nossa Black Orto Vitalícia, os alunos têm mais desconto do que o resto da galera, tá? Lógico, eu sou um puxa-saco dos meus alunos, é óbvio. Mas é claro, você que não é aluno ainda, você também vai ter um descontão, porque é uma Black Friday. Na Black Friday, a gente vai colocar o quê? Todos os meus cursos gravados, todos os cursos online, que eu já gravei até hoje, todos os que eu vou gravar ainda e as atualizações, se um dia houver atualização desses cursos online. Então, você não vai precisar comprar curso de ortodontia, de ortopedia, de nada relacionado à maloclusão na sua vida nunca mais, porque nós temos lá curso de ortodontia, o mais completo do Brasil, não tem nenhum completo como o meu. Não tem porque eu pesquiso, eu olho para minha concorrência. Então, eles têm que comer muito feijão ainda para alcançar o que a gente já fabricou, porque eu sou meio incansável, galera. É difícil demais. Hoje eu postei um negócio lá no meu Instagram. Eu não sou um gênio, não, tá? Esquece isso. Eu só sou meio obstinado mesmo, obcecado com o que eu faço. Eu gosto do que eu faço. Então, vocês vão ter o curso de ortodontia completo, o mais completo do Brasil. O curso de ortopedia funcional, que resolve o seu problema. O Ortoflix, que é uma biblioteca digital na palma da sua mão, em vídeo. Aí tive dúvida, vai lá, vê o vídeo, você consegue saber qual que é o problema que você tem que resolver. Tá no consultório, ai meu Deus, esqueci como é que faz uma alça de verticalização. Digita no Ortoflix, sai uma aulinha de 5 minutos para você ver como é que faz uma alça de verticalização. Tem o curso de planejamento, de finalização, de mecânica ortodôntica, de mecânica não, planejamento, finalização, mini implante. O mecânica ortodôntica está dentro do Ortodontia Clínica Essencial. Tem, cara, acho que são 8, 9, curso de tudo quanto é coisa. Inclusive tem um curso que fala sobre captação de pacientes. Perfeito? Importantíssimo. Mitos e verdades sobre ortopedia funcional, que eu queria tirar algumas objeções da cabecinha de vocês, que é assim, ó, cara, eu preciso saber ortodontia para fazer ortopedia? Claro que não, ortopedia é diferente, é separado, é uma especialidade diferente. No nosso curso de ortopedia, a gente ensina-se a fazer diagnóstico, ensina-se a utilizar os melhores aparelhos, tratar 99% dos casos, tá? É, Outra objeção, será que a criança vai colaborar? É o que eu falei para você. Se você não tem argumento, se você não acredita no que você faz, se você não estudou, não sabe para que que serve, ela não vai colaborar. Você não tem argumento para convencer. Eu tenho pressão alta, gente. Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui.
E eu era meio relaxado com o meu remédio de pressão. Aí teve uma médica que falou assim para mim um dia. Engraçado que eu já fui em vários médicos na minha vida, tá? Teve uma médica que falou assim para mim um dia, falou: "Você quer fazer hemodiálise?" Eu falei: "Por quê? O que que tem a ver hemodiálise com a minha pressão alta?" Aí ela falou assim: "Você não sabe?" Eu falei: "Não, não sabia que hemodiálise era por causa de pressão alta." Ela falou: "Pois é, o seu rim filtra o seu sangue. Quem tem pressão alta, o rim, ele vive acelerado. Quando você tiver com 70 anos, o seu rim tem 120. Você acha que ele vai aguentar?" Eu falei: "Não, não vai aguentar, né?" Falei: "Pois é, aí você vai com 70 anos, você vai fazer hemodiálise." E tem gente com 70 anos fazendo academia, viajando, indo pro cruzeiro, namorando, fazendo amor. Você vai estar fazendo hemodiálise. Eu falei: "Puta que pariu, você tá brincando, sério?" Nunca mais eu esqueci de tomar meu remédio da pressão alta. Então, assim, aquela criança que não colabora com seu tratamento é porque você não sabe conversar. Você não sabe, você não tem argumento para convencer o pai. Mitos e verdade. Eu posso usar disjuntor e máscara facial no lugar da ortopedia? Uma coisa não substitui a outra, cada coisa no seu lugar, tá? Cada coisa no seu lugar. Tem hora que você vai usar sim, disjunção e máscara. Tenho medo de não aprender a planejar. Puxa vida, não é possível. Ah, isso aqui não, Deus me livre. Tira isso daqui. Não vamos ajudar a planejar nada. Por quê? Porque isso aqui é Black Ortho, Deus me perdoe. Precisa investir muito dinheiro em equipamento? Dinheiro nenhum em equipamento. E isso aqui, eu adoro esse slide. Tem um artigo, turma, que fala que 85% das crianças, 85% das crianças precisam de aparelho. Tem uma maloclusão. Precisa de aparelho? Não. Tem uma maloclusão. Se tem uma maloclusão, trata-se como? Na maioria das vezes com o aparelho. E se a gente dividir a quantidade de crianças de 6 a 10 anos de idade que tem nesse país hoje, dá 17 milhões de possíveis pacientes para cada dentista. Eu fiz essa conta. Dá mais ou menos 9.000 pacientes para cada dentista. Sabe quantos pacientes eu e a Flávia juntos conseguimos tratar em 30 anos de odontologia? E olha que a gente trabalhava, hoje a gente trabalha menos porque nós estamos ficando meio preguiçosão, né? A gente trabalhava muito, cara. A gente chegou a atender 70, 80 pacientes por dia no consultório, com equipe, com tudo. Nós conseguimos tratar 11.000 pacientes. Significa que eu consegui tratar metade que o dela, 6.000, 5.000 pacientes. 9.000 crianças para você tratar, nem se você viver a vida inteira você dá conta. Então, que aquela pessoa, aquele dentista que está reclamando que não tem paciente e não ganha dinheiro, é única e exclusivamente por falta do conhecimento que ele não tem. O dinheiro que você não ganha é pelo conhecimento que você não tem. Estou muito feliz de ver essa galerinha aqui num dia como esse. Vocês já são vencedores e eu sei que vocês também são imparáveis e inconformados como eu. Se vocês não fossem assim, vocês não estariam aqui. Acompanhem na segunda-feira, às 20 horas, a Black Horse. Eu estou fazendo uma coisa, gente, que vai ser assim, para ficar para a história. A gente vai cair na boca do povo de novo, porque o pessoal vai falar assim: pronto, não tem conserto para esse tio L aí, não. Isso aí não tem. Esse cara aí tá difícil de vencer ele, tá? E quando a gente pensa desse jeito, eu penso num jogo de ganha-ganha. Vocês vão ganhar muito com tudo isso. Vocês vão ver. E é claro, a nossa empresa também ganha, porque a gente vai ter um volume muito grande de alunos. E isso é muito bom para a empresa. Só compensa por causa disso, porque o valor que a gente vai fazer é um valor muito interessante. Beleza? Fiquem com Deus, estamos juntos sempre. Aproveitem aí o final de semana de vocês. E na segunda-feira, quem não está cadastrado, deixa eu ver se tem alguma pergunta, né? Deixa eu ver um negócio aqui. Ô, gente, vocês perceberam que eu converso demais, né? Cozinhar na panela de ferro. Ê, Fabiola, é isso aí. Vocês perceberam uma coisa? Eu não consigo ser apenas um professor de ortodontia, me perdoem, mas eu não dou conta. Porque, na realidade, o que que nós queremos? Nós queremos só aprender a trabalhar? Não, porque se a gente só aprender a trabalhar, nós vamos trabalhar para a clínica popular daqui a uns dias, ganhando uma diária. Nós não podemos só aprender a trabalhar.
A gente precisa aprender a trabalhar e começar a olhar pro lado empreendedor do nosso negócio. Cara, eu quero trabalhar, mas eu quero ser remunerado, pô. Ou eu estou no sábado assistindo uma aula aqui, tentando melhorar o meu conhecimento para te entregar um bom trabalho. Vamos fazer uma troca justa? Eu te entrego um excelente trabalho e você me paga um excelente valor? Isso é o que a gente chama de equilíbrio. No universo, nada pode estar desequilibrado. Numa relação, num relacionamento, não pode ter desequilíbrio. Só eu amo só eu seguro as pontas do relacionamento? Não, senhor. Tem que ter equilíbrio. No meu consultório, só eu me esforço, ralo pra caramba, saio do consultório com uma cara de faxineira, de tanto trabalhar e com o bolso vazio? Não, senhora, eu dou minha vida pela minha profissão, mas eu quero o equilíbrio. E o equilíbrio ele vem a partir do momento que você confia em você e você exige, cara, eu sou inconformado, eu não vou conformar com ficar dando a minha vida, não vou ver o meu filho crescer para não ganhar nada. Sai fora, velho. Eu exijo, eu quero viver uma vida mais leve, eu quero ver os meus filhos, eu quero ir para casa mais cedo, eu quero viver. E eu também quero ter um rendimento bacana, porque eu me dou para essa profissão. Essa é a frase que você tem que acordar todo dia pensando, tá? Só que tem um detalhe, enquanto você não pensar que você realmente vale o que você quer cobrar, e você só vai começar a pensar isso a hora que você vê os seus resultados. Antes de ver o seu resultado, você não acredita em você mesmo. Não dá para fingir que é bom, beleza? Beijo para vocês. Fiquem com Deus. Amanhã é domingo, descansa. Segunda-feira, 20 horas, estamos de volta. Fui. Tchau, galerinha do Insta. Deixa eu desligar aqui. Beijo. Tchau, turminha. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.